No nosso último episódio, a gente viu o quê? Sobre o pecado de Davi, não foi? E nós vimos que Deus falou que ia ter consequências do erro dele. Mesmo ele sendo, considerado na Bíblia, e Deus fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele também era o quê? Era pecador, assim como todos nós, porque perfeito só Jesus, o Filho de Deus. E na história de hoje, nós vamos aprender sobre o quê? Benevolência. Então, chegou a notícia: o rei está morto, o príncipe Jonatas está morto, corram para salvar suas vidas. Quando o novo rei e a sua família assumirem o poder, todos serão mortos. Então, Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai, o príncipe Jonatas, e seu avô, o rei Saul, foram mortos na batalha entre a nação de Israel e os filisteus. E o povo ficou perturbado e com medo. O inimigo atacaria? Quem seria o novo rei? Então, quando a cuidadora de Mefibosete, ouviu falar sobre o que tinha acontecido, ela ficou com muito medo. Ela cuidava da família do rei Saul com carinho, com atenção, e ela era responsável pelo neto de Saul, o pequeno Mefibosete. E o coração dela bateu forte, ela reuniu poucas coisas que talvez ela fosse precisar, e ela esperava salvar a vida do menino, e ela deve ter se apressado muito, né? A mulher conhecia os amigos do rei que viviam do outro lado do rio. Se ela conseguisse, atravessar o rio com o menino, com certeza ela o salvaria. E se ela, o menino, pudesse chegar até lá, o menino com certeza estaria seguro. Mas Mefibosete, que tinha apenas 5 anos de idade, as suas perninhas eram pequenas. A gente sabe que a criança de 5 anos é pequeno, né? E ele não conseguia correr bastante na mesma velocidade da sua cuidadora. Embora ele realmente fosse, muito também pesado para ela, porque ele era uma criança, filho do príncipe, com certeza uma criança fortinha, bem cuidada. Então, ela também não tinha condição de estar levando aquele menino forte, robusto, só nas suas costas, só no seu colo, carregando, né? Então, algumas partes do caminho ela colocava ele para andar, em outras partes do caminho ela colocava ele no colo. E a mulher fez de tudo para carregá-lo, para eles escapassem rapidamente. Por quê? Como eu expliquei para vocês no nosso episódio atrasado, quando um rei morria, acontecia alguma coisa assim lá na batalha, e aquele rei morria no campo de batalha, o rei que ia assumir o trono, ele matava toda a família do rei anterior. Para quê? Para que nenhum filho, sobrinho, neto, seja quem for daquele rei anterior, quisesse reivindicar o trono. Então, era comum na época. O rei perdeu a guerra, um outro rei assumiu, então mandava-se matar toda a família daquele que tinha perdido a guerra. E de repente a mulher deve ter tropeçado, ela deve ter gritado quando Mefibosete escorregou dos seus braços e caiu no chão duro. E os pés do menino ficou gravemente ferido nessa queda, E ela deve ter falado: por favor, não chora, fica quietinho, vai dar tudo certo. Ela deve ter tentado confortar o menino. E ela pegou, segurou perto de si, sentindo que seus pés estavam o quê? Feridos. Se ela apenas pudesse parar para ajudá-lo, mas não, não tinha tempo para ela parar, ela tinha que correr. Eles tinham que prosseguir para escapar do inimigo. E ela começou a correr novamente, agora com Mefibosete sem poder andar, com ele nas suas costas. Pobre Mefibosete, em um só dia ele perdeu a sua família, perdeu a sua casa. Além disso, por ter machucado seus pés, ele teve uma deficiência e teve dificuldade para andar pelo resto da sua vida. E finalmente, eles chegaram em segurança do outro lado do Rio Jordão, onde uma família bondosa deu a eles um lugar para viver.
Apenas algumas pessoas sabiam que Mefibosete estava vivo e onde ele vivia, ali na casa de Maquir, na cidade de Lodebar. Era muito importante manter aquilo em segredo. Como Mefibosete pertencia à família do antigo rei, sua vida poderia estar em grande perigo. O novo rei poderia considerar que ele era um inimigo. Isso mesmo. Então Mefibosete cresceu, se tornou um jovem, ele se casou e continuou a viver do outro lado do rio com a sua família, e a muitos quilômetros de distância do palácio do rei em Jerusalém. Mefibosete tomava todo cuidado para nunca ir para uma cidade na qual o rei pudesse encontrá-lo. E lá em Jerusalém, não é? Davi foi coroado novo rei. Muitas vezes ele pensava no amor e na fidelidade de Deus para com ele, levando ele àquele lugar, né, ao trono. Ele também pensava no seu querido amigo Jonatas. Como Davi sentia saudade ao se lembrar, né, dos bons tempos que eles haviam passado junto, ido para a batalha junto, comido junto, né? Ele também se lembrava da maneira pela qual Jonatas o havia ajudado a escapar da grande ira do pai de Jonatas, o rei Saul. E depois de muitos anos, né, que se passaram, Davi se lembrou de algo mais sobre os seus dias com Jonatas. Ele se lembrou, né, da promessa que eles tinham feito um para o outro, né? Davi se lembrou que ele, Jonatas, havia feito a promessa especial, né? Antes que o Davi se escondesse do rei ciumento, eles prometeram mostrar bondade com a família do outro enquanto vivesse. E Davi e Jonatas prometeram isso. E Davi quis cumprir a sua promessa. Ele então chamou seus servos e perguntou, chamou todos os servos lá do palácio e falou: ainda resta alguém aqui, algum servo, algum empregado que é da casa de Saul, a quem eu mostro bondade por amor a Jonatas? Tem alguém da família de Jonatas ainda vivo? Aí ali no palácio tinha um servo chamado Ziba. Este homem, ele tinha servido no palácio do rei Saul, ele tinha trabalhado com o rei Saul. E ele foi encontrado e levado lá perante o rei Davi. E o rei perguntou: ainda resta alguém da família de Saul a quem eu mostre bondade de Deus? E aí Ziba falou: sim. Ele respondeu: Jonatas teve um filho aleijado. Ele falou que Mefibosete já era aleijado, já para falar para o rei: olha, ele não tem condição de assumir o trono, ele não tem condição de roubar o seu lugar. E onde está esse filho de Jonatas? Davi perguntou. Daí Ziba, né? Ele não podia mentir, ele tinha que falar a verdade para o rei. Ah, você vai encontrar em Lodebar, majestade. E aí Davi ordenou: vai, traga-o até aqui para mim. E o rei estava ansioso para encontrar com aquele que era o filho de Jonatas. Davi tinha amado seu amigo Jonatas. E naquele momento, então, Davi seria usado, né, para mostrar o amor de Deus por Mefibosete, o filho de Jonatas. Deus não havia se esquecido de Mefibosete. Ele o amava muito. Então, Deus queria que Mefibosete soubesse que ele não havia se esquecido dele. E Deus usou Davi para mostrar seu amor ao filho de Jonatas. O rei Davi, né, mandou lá que fossem buscar esse rapaz. E quando Ziba chegou lá na cidade de Lodebar, falou bem assim: olha, o rei Davi quer que você vá ao palácio. E aí o servo explicou para ele, né, que era para ele ir na presença do rei. E talvez Mefibosete pode ter pensado: ai, como é que ele descobriu que eu estou vivo? O que ele quer de mim? Certamente eu não pode ser nenhuma coisa boa. Eu não tenho utilidade nenhuma para o rei. Pode ser que Mefibosete tenha ficado com medo de ir ao palácio
pois ele pensou que poderia ser morto, né? Ele sabia, porém, que tinha que obedecer às ordens dos reis. Então, logo, portanto, ele se aprontou e seguiu aquele servo, né? Seguiu Ziba, foi com Ziba para Jerusalém. E aí, quando ele chegou lá na casa do palácio, né? Na casa do rei, ele deve ter ficado muito nervoso, talvez sua boca tenha ficado, né, seca, as suas mãos devem ter ficado tremendo, suadas. Quando ele foi escoltado à presença do rei, ele mancou em direção ao trono e se inclinou lá com o rosto no chão, né? E gentilmente o rei Davi falou: Mefibosete? Ele: sim, sou seu servo. E humildemente ele respondeu, nem mesmo se atrevendo a olhar para o rei Davi. E o rei, porém, não havia convidado para ir ao palácio para ser seu servo. O rei tinha algo melhor em mente. O rei Davi deve ter notado que Mefibosete estava com medo, né? Pois ele disse: não tenha medo, certamente mostrarei bondade por amor a seu pai Jonatas. Davi mostrou a bondade de Deus a Mefibosete. Então, enquanto o rei continuou a falar, os olhos de Mefibosete foram se arregalando de surpresa. E ele falou: darei a você a terra que pertencia ao seu pai, e de agora em diante você virá para cá e comerá na minha mesa, disse Davi. Ele deu a Mefibosete uma terra, uma casa nova, e Davi cumpriu a sua promessa. Então agora, ó, Mefibosete, né, por causa da bondade de Davi, Mefibosete agora ia desfrutar dos privilégios de fazer parte da família do rei pelo resto da sua vida. E o rei Davi chamou Ziba, né, que tinha sido servo de Saul, e disse para ele: ó, dou ao neto de Saul a terra que pertencia a Saul e a sua família, e você trabalhará na terra para ele, você, seus filhos e seus servos. E ó, traga frutas, legumes e grão para que ele tenha tudo que precisar. Mefibosete, porém, deve comer na minha mesa todos os dias. E aí Ziba falou, né? Farei tudo que o meu senhor, o rei, me mandar fazer. E Ziba, ele tinha 15 filhos e 20 servos para cuidar das terras de Mefibosete. E Mefibosete mal pôde acreditar. Daquele momento em diante, sua vida seria diferente. Ele e sua família viveriam num palácio por causa da bondade de Davi. Mefibosete agora passaria a ser como um dos próprios filhos de Davi. Mefibosete não tinha feito nada para merecer aquilo. E como ele deve ter ficado agradecido, né, a Davi pela sua grande bondade. Então, turminha, o que nós aprendemos com essa história, essa parte, né, da história de Davi? O que é que Deus quer que nós aprendemos com essa história de Davi? Que até que você e eu aceitemos Jesus dentro do nosso coração, nós somos o quê? Simplesmente criaturas, pessoas, né, que ainda não conhecem a Deus, mas a partir do momento que você aceita Jesus dentro do seu coração, você, né, se torna o quê? Filho de Deus. Na Bíblia fala, ó, que você é inimigo de Deus. É o que fala. Enquanto você não aceitou Jesus dentro do seu coração, você nasceu querendo pecar. E é por isso que você desagrada a Deus por meio das suas ações, dos seus pensamentos. Você quebra suas leis, indo pelo seu próprio caminho e agradando, né? Fazendo
aquilo que te dá na telha, fazendo a sua própria vontade. E quando você se envolve com coisas pecaminosas, como brigar com seus irmãos e irmãs, dizer palavrões, ou usar drogas, ou outras coisas que prejudicam seu corpo, você se comporta como inimigo de Deus. E o seu pecado separa você de Deus, porque o castigo pelo pecado é estar separado de Deus para sempre. E a Bíblia diz, em Romanos 3:10, não há justo, nenhum sequer. Deus diz que todos pecaram. Enquanto você estiver nessa condição, você vai ser inimigo de Deus. Assim como Mefibosete achava que ele era o quê? Inimigo do rei. Mas quando você recebe Jesus como seu Salvador, você torna-se parte da família de Deus. E Ele quer que você mostre sua bondade aos outros. Quais são algumas das pessoas com as quais você pode mostrar sua bondade? Você pode mostrar bondade com seus irmãos, com as suas irmãs, com o seu amiguinho, com o animal que você tem em casa, não é? Que coisas boas você pode fazer para essas pessoas? Pro seu amigo, você pode ajudar ele se ele tem dificuldade, né? Às vezes seu amigo tem necessidade especial, você pode estar ajudando ele, né? A empurrar sua cadeira, ajudá-lo a sentar. Às vezes seu amigo é deficiente visual, não consegue chegar, você pode deixar-se ser o guia dele para ajudá-lo. Você pode ajudar o seu papai e sua mamãe dentro de casa, fazer as tarefas de casa. Você pode cuidar do seu animalzinho, tirando as fezes dele, dando banho nele quando necessário, dando alimento. Então, a palavra de Deus diz que nós somos seus filhos e devemos. E o que nós devemos fazer, né? Aí em Gálatas 6:10 fala assim, fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé, ou seja, outros cristãos. Então, quando você mostra a bondade de Deus aos outros, ajuda a saber que Deus os ama, Deus quer que você mostre a bondade dele para todas as pessoas. Então, o que é isso? Enquanto você não tem Jesus no coração, você é simplesmente uma criatura. Mas quando você recebe Jesus no seu coração, que é o nosso versículo de hoje, de João 1:12, está escrito, contudo, aos que o receberam, ou seja, recebeu Jesus dentro do seu coração, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a partir do momento que você se torna filho de Deus, você tem que mudar o seu comportamento. Você tem que mudar a sua atitude, porque Deus também quer que você saiba sobre o amor que Ele tem por você. Ele ama muito você. Em Jeremias 31:3 ele fala, com amor eterno te amei e com bondade te atraí. Sabe o que é um amor eterno? É um amor que não acaba nunca. Às vezes você que é uma criança aí, né, que possui necessidade especial, você às vezes se sente assim, né, assim como Mefibosete, você se sente desprezado, você sente assim que às vezes seus amiguinhos não querem brincar com você, você sente meio de escanteio, mas olha só, aquele que te deu a vida, que te criou, fala aqui na sua palavra, com amor eterno te amei e com bondade te atraí. Então, um amor que não acaba nunca. Então, tenha certeza de que Deus, Ele te ama. Você é especial para Deus, porque Ele fez você. Ele também fez o mundo, né? Maravilhoso para você desfrutar. Ele fez as árvores, os pássaros, as nuvens, todos os animais para você desfrutar, as flores. Veja como Deus é bom. Deus também, Ele é santo. Isso significa que Ele é perfeito, que Ele nunca pecou. E esse Deus santo, no entanto, mostra bondade para você e para mim de muitas maneiras maravilhosas. Deus quer que você saiba que Ele te ama. E de uma maneira muito maior, Deus mostra a sua bondade a você. Porque muitos anos depois, né, de Davi ter mostrado a sua bondade, né, para com Mefibosete, Deus enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, do céu para a terra, para que um dia você pudesse ter uma casa, né, com Ele no céu. É por isso que Jesus veio. Ele é o perfeito Filho de Deus, que nunca pecou.
Ele é o único que poderia morrer tomando castigo pelos nossos pecados. Homens maus bateram nele, cuspiram nele, pregaram ele numa cruz, mas o seu sangue fluiu pelas suas mãos, pelos seus pés, para que você não tivesse que ser castigado por causa dos seus pecados. Para que nenhum de nós precisasse continuar sendo inimigo de Deus. Então Jesus derramou seu sangue na cruz. E a Bíblia diz, que você seja inimigo dele, você pode o quê? Se você é inimigo de Deus, que você seja reconciliado, ou seja, como é que você volta a ter amizade com Deus? Pela morte do seu filho Jesus. Está escrito aqui em Romanos 5:10. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, depois que Jesus morreu, ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte. E hoje está vivo no céu. Quando você recebe ele dentro do seu coração, como Salvador do seu pecado, pode ter certeza que seus pecados serão perdoados. Quão grandes são a bondade e o amor de Deus para com você. Apesar de você não ter feito nada para merecer, Deus quer mostrar grande bondade para você hoje, fazendo com que você seja seu filho. Ele quer fazer da sua vida uma vida completamente diferente, que é o que está aqui, em João 1:12. Contudo, aos que o receberam, você tem que receber Jesus dentro do seu coração. Assim como Davi recebeu Mefibosete lá no palácio, Jesus também, ele está de coração lá aberto te esperando para que você o receba. É você que tem que querer recebê-lo, Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, assim como Mefibosete agora ali no palácio ia ser tratado como se fosse um filho do rei Davi, mesmo sem ele merecer. Jesus também, ele quer que você o receba dentro do seu coração para você ser tratado como filho dele. É isso, o plano da salvação, que você aceite Jesus dentro do seu coração, para que através da bondade dele, você possa ir morar no céu. Assim como o Mefibosete saiu lá de Lodebar, que significa lugar de esquecimento, e foi para o palácio, aonde, a vida acontecia, Deus também quer que você o receba como Salvador dentro do seu coração, para que você possa um dia ir morar lá no céu, junto com ele, que é onde ele mora, o palácio real, o palácio do rei Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Então agora eu vou fazer uma oração, e você que ainda não tem Jesus no seu coração aí, ora junto comigo, peça para ele entrar no seu coração e te ajudar a fazer aquilo que é certo. E o principal, que você se torne filho dele, para que você possa ir morar lá no céu, nas mansões celestiais junto com ele. Então vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu filho Jesus para morrer por mim ali naquela cruz, para perdão dos meus pecados e minha salvação. Querido Jesus, eu confesso que sou pecador, que tenho feito coisas erradas, tenho andado aí pelo mundo, pensado, praticado, falado coisas que não agradam a Deus. Mas, assim como Mefibosete era aleijado dos pés, eu tenho, Senhor, a minha alma aleijada. Por que minha alma está aleijada? Porque o Senhor ainda não mora dentro do meu coração. Então, Jesus, venha morar no meu coração. Eu o recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e me ajude a fazer aquilo que é certo, para que um dia eu possa fazer parte, da sua igreja, que vai morar no céu contigo, para que eu possa sentar na mesa do rei, aí no céu, nas bodas que com certeza o Senhor vai preparar para nós. Desde já, papai, te agradeço por tudo que o Senhor tem dado e feito por mim, pela tão grande bondade que o Senhor tem mostrado para com a minha vida. Amém. Bom, turminha, que coisa maravilhosa, que nós aprendemos hoje com Davi. Que nós devemos o quê? Mostrar bondade para com o nosso próximo. Porque Davi poderia, falar bem assim, não, ele é filho do antigo rei, o medo de Mefibosete se tornar realidade, Davi querer tratar mal Mefibosete. Mas essa história de Davi
nós aprendemos com o exemplo dele que não só nós temos que ter bondade para com o nosso próximo, como também Deus mostrou bondade para nós. Então, se Deus, que é o Criador de todas as coisas, de todos nós, tem bondade para nós, para conosco, nós também temos que ter bondade para com o nosso próximo. Ó, eu trouxe uma musiquinha aqui, por quê? Para a gente ter bondade para com o nosso próximo, nós temos que ser o quê? Parecidos com Jesus, não é? Se ele fala que a todos que o receberam, Deus o poder se tornar filho de Deus, então se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser parecido com meu pai, que está lá no céu. E como é que eu faço para mim ser parecido com ele? Eu tenho que ler a sua palavra, saber o que é que ele quer que eu faça, né? Porque está tudo aqui dentro da Bíblia. E também pedir para ele me ajudar a cada dia ser mais e mais parecido com ele. Assim, ó. Perto, bem perto, desejo andar de Cristo, fazendo o que ele quer, parecido com ele. Ele me ama, salvou-me do pecado, desejo andar bem perto de Jesus, meu Senhor. Perto, bem perto, desejo andar de Cristo, fazendo o que ele quer, parecido com ele. Ele me ama, salvou-me do pecado, desejo andar bem perto de Jesus, meu Senhor. Desejo andar bem perto de Jesus, meu Senhor. Então, quando você anda pertinho de Jesus, ele te ajuda você a fazer o que é certo. Bom, pessoal, essa foi a nossa história de hoje, né? Mais um pedacinho da vida de Davi. E hoje nós aprendemos sobre generosidade, sobre bondade e sobre cumprir promessas também. Bom, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, vai lá, aperta, se inscreve, aperta o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo no canal, o YouTube notifique vocês, tá bom? Curte, comenta e compartilha e escreve aí se você tem algum amiguinho especial que você tá mostrando bondade de Deus para com ele. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.